Raabe tinha bem definido a sua visão sobre quem era esse Deus. Um Deus poderoso, um Deus grande. E eu acredito que, eu imagino comigo Raabe contemplando esse Deus. Ela ouviu falar desse Deus. Ela ouviu falar desse Deus. Eu imagino ela pensando, irmãos, que Deus é esse? Que Deus é esse? Porque Israel não era nenhuma nação. É um povo que não tinha valor nenhum. Eram escravos. Escravos no Egito. E esse Deus, que é um Deus poderoso, se importa com esse povo que era escravo e visita aquele lugar para libertá-los. Um povo que não tinha valor algum. Eu imagino Raabe meditando, contemplando esse Deus e pensando consigo: esse Deus é um Deus que visita aqueles que para as pessoas não tem valor algum. E eu acredito que Raabe começou então a dizer para esse Deus: Senhor, assim como o Senhor visitou o povo de Israel, vem visitar a minha vida também, Senhor. Senhor, eu sou só uma prostituta, eu não tenho valor algum, as pessoas me menosprezam, mas o Senhor é aquele que visita, que se importa com aqueles que não têm valor algum. Senhor, venha ao meu encontro e transforma a minha história. Transforma a minha história. Eu acredito que Raabe, contemplando esse Deus, ela enxergou esse Deus que se importa com aqueles que mais ninguém importa. Jesus, quando veio à terra, ele não era encontrado nos palácios. Jesus era encontrado no meio dos pecadores, no meio dos leprosos, no meio dos enfermos, no meio daqueles que ninguém dava nada. Era ali que Jesus estava curando, transformando, pregando. Porque o nosso Deus é um Deus que se importa com aqueles que mais ninguém se importa. E Raabe, contemplando esse Deus, eu creio que ela clamava a esse Deus: Senhor, vem me visitar também. Vem mudar a minha história também. Raabe era essa mulher, irmãos. Outra coisa que eu aprendo aqui com Raabe, que eu achei tremendo com a vida dessa mulher, irmãos, é que a história de Raabe foi transformada com pouca informação que ela tinha a respeito desse Deus. Imagina, irmãos, Raabe não estava no Egito quando Deus trouxe juízo sobre o Egito. Ela não viu o Mar Vermelho se abrindo. Ela ouviu falar sobre aquilo que Deus havia feito. Ela ouviu dizer, ela ouviu rumores. E com aquilo que ela ouviu, ela creu nesse Deus. Ela acreditou nesse Deus. Raabe, com pouco que ouviu, ela colocou a sua confiança, arriscando a sua própria vida, porque ela confiou nesse Deus. Quanta informação nós temos a respeito de Deus, sobre quem Ele é. Nós temos convicção de que Deus é o Deus verdadeiro, de que Ele enviou o seu Filho, de que Jesus morreu por nós. Nós sabemos de tudo isso, nós temos conhecimento de tudo isso. E muitas vezes, irmãos, isso não é o suficiente para moldar o nosso comportamento. Tudo que nós sabemos a respeito de Deus, todo o conhecimento que nós temos a respeito de Deus, muitas vezes não é suficiente para moldar o nosso comportamento. Mas essa mulher, essa prostituta, apenas ouviu falar a respeito do Senhor, e a vida dela foi transformada. A vida dela foi transformada. Entenda uma coisa, irmão, não é a quantidade de informação que você tem, é o quanto você crê naquilo que você ouviu. É o quanto você crê nesse Deus. Nós não aprendemos a respeito de Deus para acumular informação. Nós aprendemos a respeito de Deus para aplicar aquilo que nós aprendemos sobre a nossa vida e ser transformado por aquilo que nós aprendemos.
Deus quer nos transformar. Deus quer nos transformar, mas para isso nós precisamos colocar a nossa fé no Senhor. Raabe teve a vida transformada com apenas rumores que ela ouviu sobre esse Deus.